importância terão as redes sociais nas campanhas eleitorais de 2012? Elas não representam novidade por aqui, mas são usadas por um número cada vez maior de pessoas, hoje 48% da população brasileira. Como os candidatos, militantes, simpatizantes e eleitores irão se apropriar desse espaço virtual? Conversa comigo o professor Caio César Giannini Oliveira, da PUC Minas, doutorando em administração com foco, o tema dele é justamente redes sociais. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olhando para trás, qual tem sido a importância das redes sociais para as campanhas eleitorais? Olha, as ferramentas de rede social, elas têm sido muito importantes porque elas possibilitam ao candidato acompanhar as respostas das suas ações junto ao seu eleitorado e também aos cidadãos se manifestarem. E essa manifestação está crescente, né? As pessoas têm participado cada vez mais e se organizado através dessas ferramentas, utilizando essas ferramentas para se organizar e chegando às ruas com manifestações que começaram ali, que nasceram ali nessas ferramentas. Então, tanto o candidato quanto quem está exercendo um mandato ou quem está pensando em se candidatar tem que prestar atenção nisso que o cidadão tem feito lá, né? Você vê possibilidade de, numa campanha municipal, ser diferente o uso da rede social em relação às campanhas, a campanha de 2010, por exemplo, né? Que foi uma campanha presidencial, uma campanha para o governo do estado, as majoritárias pelo menos. A gente pode dizer que é diferente? Olha, tem a possibilidade, por ser local, né, de você ter uma proximidade maior física do candidato com a sua base, ali com seus eleitores e com os cidadãos, né? Você tem a chance de através de organização nas ferramentas de rede, fazer um movimento para acompanhar o candidato em algum evento ou para, sei lá, fazer alguma intervenção em algum momento ali, em alguma coisa em que o candidato efetivamente esteja presente. Então isso pode ser organizado. Numa eleição em que a gente tem o candidato para um governo do estado rodando pelo estado inteiro, ou rodando pelo país, no caso de um candidato à presidência, isso fica um pouco mais difícil, né? Acontece quando o candidato está numa região, está numa cidade específica e as pessoas daquelas cidades podem se organizar para acompanhar ou para se manifestar, ou alguma coisa, tirar a participação do ambiente virtual para o ambiente físico e palpável, né? Mas a gente não pode desconsiderar das coisas que acontecem só no ambiente virtual, porque isso, embora não necessariamente transpareça a participação, né, com as pessoas andando pelas ruas ou vestindo camisas ou o que quer que seja, isso influencia, né? O que as pessoas leem na internet influencia e pode influenciar a sua decisão de voto, né? Agora, também pode ser o contrário, né? Você está fazendo um raciocínio aí do apelo de campanha às pessoas para sair, para que do espaço virtual ela vá para a rua, né? Na campanha de um candidato. Mas sim, pode ser também o apelo do eleitor ou do militante também para um espaço que não é virtual. Sim. Para provocar algum acontecimento num espaço que não é virtual. Certamente, certamente. Isso pode acontecer. Ou até colocar em xeque o candidato. Sim, isso vem acontecendo às vezes até fora do período eleitoral, né? Você vê muita gente se organizando para protestar contra um prefeito, para protestar contra a Câmara dos Vereadores, para protestar e fora do... Belo Horizonte tem alguns exemplos. Tem exemplos bastante contundentes disso, né? Exemplos fortes e que mostram para a gente a importância desse aspecto, né, da organização social no ambiente virtual. Que exemplos você citaria que são mais significativos? Olha, a gente tem aí recentemente a questão do aumento do salário dos vereadores de Belo Horizonte, que foi algo muito interessante, né? Se não fosse a movimentação nas mídias sociais e nas ferramentas de rede social, às vezes esse assunto passaria batido, né? Ou não passaria de notas nos jornais e na mídia de massa. Mas por causa da indignação de alguns que replicaram a mensagem e começaram a levantar
levantar uma bandeira, uma grande massa se mobilizou e indignada contra aquela proposta de aumento naquele momento, né? E aí criou-se uma vigilância que foi muito interessante, do acompanhamento do processo de votação e de negociação, e depois o que aconteceu logo em seguida da votação, aquela questão do vídeo que foi gravado na Câmara, dos vereadores conversando depois. Isso é muito importante, essa gravação e a viralização desse vídeo. A gente não pode falar de viralização, mas pode falar da distribuição e a replicação desse vídeo, né? Isso é muito importante porque mostra que nesse espaço virtual não necessariamente você tem que acatar a escolha de um editor de jornal ou de um editor de revista, né, ou de alguém que está tomando decisões numa emissora de televisão para que isso chegue ao conhecimento do cidadão. Então isso é muito bacana. Não tem filtro? O filtro é feito pelo próprio consumidor da informação, né, pelo próprio usuário. E isso demanda do usuário discernimento, bom senso, a curiosidade e a busca pela verdade das informações. Então, a veracidade das informações, né? Então, diferentemente do que a gente está acostumado a ver num jornal que parte-se do princípio de que a informação que está ali é verdadeira, não deveria se partir desse princípio, né? A gente deveria ter um olhar crítico e esse olhar crítico ele precisa ser bastante exercitado quando a gente está falando do ambiente da internet. Você inclui a blogosfera nas redes? Ah, certamente que sim, certamente. A blogosfera, muitas vezes, muitos blogs são acusados de estarem sendo subvencionados para atender o interesse desse e daqueles. E aí, como fica essa tese? Olha, a gente não pode desconsiderar que, da mesma forma que um jornal ou uma emissora de televisão, ela tem uma agenda política ali por trás das suas escolhas editoriais, a gente não pode achar que porque estamos na internet, essa agenda política some. Essa agenda política está lá presente, da mesma forma. Pelo contrário, ela tem estado cada vez mais presente, né? E com muitos tentáculos em diferentes canais, em diferentes portais, em diferentes sites, com diferentes caras, né? Então, nesse aspecto, por isso que é muito importante que a gente exercite o nosso senso crítico para saber identificar o que tem uma agenda política por trás, uma agenda ideológica por trás, o que é uma manifestação de um cidadão que não tem ligação com o partido, está indignado, tentar separar uma coisa da outra, tentar identificar se alguma informação é verdadeira ou não, coisa que a gente não tem o costume de fazer com o que sai na televisão ou o que sai no jornal. A gente tem parte do pressuposto que é a verdade absoluta. Aqui, né? A gente sabe que não necessariamente e precisa pesquisar e precisa buscar a origem da coisa, né? Dizem que nunca é necessariamente a verdade, né? Não, a verdade tem sempre dois lados, né? Justamente. Bom, você diria que as redes sociais já impactam uma parcela significativa ao ponto da gente considerar que vai trazer resultados, o uso dela, a aplicação dela, o acesso dela em 2012 já vai trazer resultados maiores, mais importantes que em 2010? Olha, eu não seria muito leviano falar que a eleição vai ser resolvida por causa das redes sociais, né? Ela não necessariamente determina o resultado, mas o que acontece ali tem um impacto muito grande. A gente viu nas eleições municipais de 2008 o grande impacto, a virada, né, do primeiro para o segundo turno que aconteceu, e muito disso aconteceu utilizando-se as ferramentas de mídia social, então o YouTube, blogs, as ferramentas de rede sendo utilizadas para trabalhar a imagem do candidato que venceu, né? Então isso, a gente não pode dizer que foi determinante, mas ajudou bastante. Então, eu acredito... Ou pelo menos desviou algumas rotas. Dizem que é a história do caso da bolinha de papel, no episódio do Serra. A bolinha de papel... Que tinha uma tese de que ele tinha levado um objeto pesado na cabeça. E caiu um tijolo na cabeça dele. Tijolo. Não fossem as redes sociais, talvez essa tese teria sido mantida. Mantida, né? Não seria desconstruído esse acontecimento, né? Ou essa tentativa de construção de acontecimento não teria sido, não teria o sucesso que, né? Tem um perfil? As redes sociais têm um perfil predominante? Olha, é quem tem mais contato hoje com o computador durante o dia e tal, mas isso tem mudado.
Tem mudado porque cada vez mais pessoas que não têm computador, não têm acesso a um computador, acessam as ferramentas de rede pelo celular. Então, essa inserção digital por meio do smartphone está mudando um pouco o cenário. As pessoas, a gente tende a enxergar ou a entender que é o mais jovem que acessa as ferramentas de rede, mas a gente tem visto que não necessariamente é só assim. As pessoas com mais de 45, 50 anos têm utilizado as ferramentas de rede para entrar em contato com os amigos de colégio, os amigos de faculdade, e isso tem mostrado que essas ferramentas elas não foram só feitas para o jovem, elas foram feitas para todos. Então, à medida em que as pessoas, de forma distribuída aí na escala etária, estão acessando a internet, essas mesmas pessoas vão começar a acessar as ferramentas de rede. E tem um perfil de um político que usa mais as redes sociais, os que usam menos? Eles são os políticos que estão mais atentos às possibilidades de se diferenciar dos demais, né? Assim, não focando única e exclusivamente no material de campanha tradicional. Não quer dizer que esse material tenha que ser abandonado. Eu acho que a internet ou as ferramentas de rede que utilizam a internet, elas não vão substituir o santinho, não vão substituir a propaganda eleitoral na televisão ou o que quer que seja, mas elas vão complementar, porque ali você não tem uma limitação de tempo e não tem uma limitação de espaço, né? Então, o candidato que tem uma mensagem para passar, ele pode fazer um excelente uso dessas ferramentas, né? Há uma tendência que as redes sociais sejam mais usadas pelas campanhas para denúncia, para fazer muitas coisas que às vezes não pode se fazer oficialmente nos veículos de massa? Olha, é um uso não muito elegante, né, mas é um uso que a gente percebe, né? O caso de 2008 foi uma situação dessa, né? A gente vê muitos blogs... O caso do Leonardo Quintão. Do Leonardo Quintão e do Márcio Lacerda, né? O chute na bunda, o vídeo do Tom Cavalcante, que fazia gracejos com o Leonardo Quintão. Então, esse tipo de coisa que você não pode fazer num canal de mídia tradicional, você faz disfarçado. Não foi a campanha, foi um voluntário que fez isso, foi uma pessoa, um cidadão indignado que colocou o vídeo no YouTube, e na verdade a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Então, há esse uso. Ele é grande, não é o mais bacana, não é o mais legal no sentido de ser recomendado, né? Mas acontece. Mas eu acho que, da mesma forma que um cidadão comum ele ganha relevância com o seu blog ou com o seu perfil no Twitter, falando coisas que têm impacto para as pessoas que os leem, eu acho que um candidato ele pode fazer um uso muito bacana dessas ferramentas, falando coisas que efetivamente têm interesse para o seu eleitorado, né? Agora, ainda a produção de conteúdo, ela ainda se dá mais na internet, menos nas redes sociais. As redes sociais, elas ainda são mais comentam, mais reagem, mais fazem um contraponto, criticam. Essa é uma tendência mesmo das redes? Ou você acredita que ainda vai chegar o momento que vai ter a produção de conteúdo, quem sabe as campanhas eleitorais ainda descubram isso mais? Isso depende da ferramenta, né? Por exemplo, no Twitter não dá para você ter um discurso muito grande, então ele serve muito mais como uma ferramenta para propagar um link que vai te levar para uma página, um blog ou o que quer que seja, que tem uma informação maior. Um tiro certo. Você vai falar para uma audiência específica que você sabe que vai reverberar, e aí é importante porque é rápido. Então, tem essa limitação de você não poder ter um discurso muito grande. Agora, o Facebook ou o Google+, são ferramentas que permitem que você coloque um conteúdo mais extenso e que você tenha a discussão ali atrelada à postagem inicial. No Twitter isso não é muito comum ou não é possível de ser feito, né? Então, essas ferramentas, elas, à medida em que são mais utilizadas, elas vão proporcionar ao candidato ou quem quer que seja colocar mais conteúdo ali. Tem muita gente que já substituiu o blog pelo perfil no Google+, por exemplo, porque ali tem um espaço de alcance maior e de interação maior, né? Agora, fala-se muito da importância do político buscar, né, a interação com o eleitor através das redes sociais. Como é que ele pode fazer isso de uma forma que ele seja bem aceito? Bom, a primeira coisa já estamos um pouquinho atrasados com relação a isso, é estar presente fora dos momentos de campanha eleitoral.
né? Assim, para que não pareça para que seja parte já. Exatamente, para que não pareça para o usuário que aquele candidato só entrou ali por causa da campanha. Então, ele tem que fazer uso das ferramentas de rede de uma forma constante, como uma plataforma para falar das suas ideias, para discutir com seus eleitores, chamar o eleitor para conversa, chamar o cidadão para conversa. Então, não utilizar da maneira que ele utiliza a mídia de massa. A mídia de massa, a televisão, o jornal, a revista, o rádio, eles não oferecem o canal de volta da mensagem, né? Eles só distribuem uma mensagem. Na internet a coisa não funciona assim. Então, a pessoa que vai utilizar a internet para construir uma marca, a marca pessoal do candidato, ele deve levar em consideração esse aspecto da volta. Então, é colocar uma informação que, óbvio, vai falar da sua mensagem, vai tentar distribuir a sua mensagem, mas vai chamar o cidadão para o diálogo. O cidadão, ele valoriza isso. O consumidor, ele valoriza a marca que conversa com ele e que quer escutar o que ele tem a dizer sobre os seus produtos. Não é diferente quando essa marca é uma marca de uma pessoa. Então, essa pessoa, ela precisa conversar com o cidadão, especialmente porque ele está pleiteando um cargo para representar o cidadão. Então, faz muito sentido que ele escute o cidadão. Então, estar ali para conversar, não apenas para falar do meu novo vídeo que fala da minha campanha, ou a minha nova propaganda eleitoral. Isso daí é enfadonho, é chato, não está criando o tal do engajamento com o consumidor, ou com o eleitor, ou com o cidadão. Está só tentando empurrar uma informação goela abaixo. A ideia é, vamos conversar sobre determinadas ideias que eu tenho para o exercício do meu mandato? Vamos conversar sobre isso? O que você acha dessa minha proposta? O que você acha que tem que mudar? Onde que você acha que eu tenho que trabalhar? Isso é uma coisa que você tem que fazer e é óbvio, não é uma coisa que você consegue com 2 meses de campanha. Né? E quem não começou já devia ter começado. E é por isso que a lei fala que você só pode utilizar as ferramentas de rede para fazer campanha a partir do dia 6 de julho. Mas isso não impede que o candidato, porque o candidato é um usuário, é um cidadão comum, ele pode vir a utilizar essa ferramenta. Como político não candidato. Não candidato falando das suas ideias, falando, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Agora, como é que a Justiça Eleitoral entende isso? Como o texto, eu não sou o grande né? entendido desses termos, mas o texto da lei fala que você não pode utilizar as ferramentas para pedir voto antes do dia 6 de julho. Mas eu acho que para falar de ideias, discutir situações, eu acho que isso é plenamente aceitável, né? Qualquer um pode fazer isso. Né? A partir do dia 6 de julho eu posso vir a ser um candidato e aí sim eu falo, olha, então, nós estivemos discutindo disso por, sei lá, 8 meses, 1 ano, vamos agora tentar colocar alguém lá e eu posso ser essa pessoa, né? Então nada impede que esse candidato se manifeste depois desse período. Professor Caio César Giannini Oliveira, muitíssimo obrigado pela presença no Mundo Político. Eu que agradeço. Nós vamos aqui acompanhar as redes sociais, a gente acompanha sempre, mas durante a campanha, então, temos que ficar atentos. Dia e noite. Exatamente. É um instrumento importantíssimo, né, muito, no trabalho da muito. gente. Muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu conversei com o professor da PUC Minas, Caio César Giannini Oliveira, ele é publicitário e doutorando em administração. E o tema dele é redes sociais, o assunto tema do doutorado. Nós tratamos justamente de como essas redes devem ser usadas durante as campanhas eleitorais. Agora que o país já avançou um bocado, mais gente, pelo menos 48% da população já tem acesso às redes. E aí tem-se a expectativa que durante a campanha isso será muito usado, tanto pelos políticos como pelos eleitores também. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.